Na sociedade capitalista, em razão da centralidade do trabalho do homem, passamos muito tempo preparados para o trabalho, executando o trabalho e descansando para voltar ao trabalho. Em razão disso, também o trabalho nos adoece. Sem cuidados físicos e não físicos, o trabalhador acaba conduzido para uma situação de falta de saúde. De modo particular, a saúde mental provoca muitos problemas para o mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar. O podcast da Escola Judicial da 5ª Região tem hoje no seu episódio o tema da saúde mental e os seus impactos no mundo do trabalho. Para isso, nós contamos com as presenças potentes das ilustres Eliane Pedroso e Sara Bittencourt, que são as nossas entrevistadas para esse tema tão instigante. Eliane é juíza do trabalho há 30 anos, quase isso. Hoje é convocada em 2º grau, trabalha no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. É especialista em Direito e em Neurociências. Sara Bittencourt é psicóloga, trabalha no tribunal desde 2011, nessa condição, e é mestre em Família e Sociedade e doutoranda. Faz pesquisas nessa área de psicologia social e relacionamentos. Falamos com as duas agora sobre saúde mental no trabalho. Olá, Eliane. Olá, Sara. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço, Marcos. Prazer estar na companhia da Sara. Prazer também, uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Saúde mental. Ser doente é não ter saúde mental? Ou saúde mental é só não ter doença? Então, saúde e doença não são exatamente antônimos, não é? Saúde é um conceito inteiro de bem-estar, não é? Então, estar com saúde não é, na verdade, não estar doente, mas sim estar um bem-estar completo, físico, psíquico, social. Portanto, ter saúde não é não ter doença, mas sim estar em completo bem-estar. Muito mais amplo, portanto. Muito mais amplo do que simplesmente não estar doente. Isso torna difícil, Sara, captar, perceber quando alguém está sem saúde mental no momento de sofrimento. Como é que é possível a gente fazer isso no ambiente de trabalho? Excelente. Eu vou trazer 3 pontos que inclusive foram brilhantemente trazidos pela Eliane. Eu vou colocar aqui porque acho que é importante a gente destacar. Quando a gente fala nessa perspectiva de saúde mental e do bem-estar que está incluído nesse conceito de saúde, né, mais amplo, a gente precisa ficar atento à intensidade, à frequência e a prejuízos, né, que eventualmente algumas mudanças cursam, né, ao longo da vida. Então, por exemplo, pensando nisso de uma forma mais aplicável, se eu percebo que alguém que está do meu lado teve uma mudança brusca de comportamento em termos de intensidade, ou foi uma mudança não tão brusca de comportamento, mas ela persiste ao longo do tempo, isso está trazendo prejuízo, são sinais que todos nós, né, enquanto sociedade, enquanto pares, colegas, líderes, precisamos ficar atentos para poder fazer um acolhimento, reconhecer aquela condição e verificar como a gente pode melhor apoiar ou até encaminhar mesmo para um serviço especializado. Com muita atenção, portanto, Isso, no outro, não é? A atenção do outro. Há alguma estratégia, por exemplo, mindfulness, pode funcionar como uma ferramenta de melhoria deste ambiente? Excelente. Para isso eu vou falar brevemente como é que eu cheguei no Mindfulness, né? Porque eu sou uma grande entusiasta dele, não só com uma perspectiva de cuidado, né, no contexto de trabalho, mas para que a gente possa integrar o Mindfulness às nossas práticas, né? Então, como psicóloga, né, meu foco principal foi sempre em saúde do trabalhador, e eu percebia o quanto as ferramentas que eu disponibilizava, elas precisavam ir além, para que a gente, enquanto sociedade, pudesse crescer. E aí vem, então, brevemente, eu me deparo com um tema que, a meu ver, é transversal e transdiagnóstico, que é de atenção. Então, se a gente for perceber, né, aproximadamente, os dados já mostram que aproximadamente 50% do nosso dia a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Isso envolve um custo, um gasto de energia muito grande, de dispersão e de baixa produtividade muitas vezes. E o mais agravante, a meu ver, enquanto profissional de saúde mental, é essa perda do bem-estar, que não é tangível. Então, se eu não estou atento ao que eu estou fazendo, eu perco essa noção de me perceber no que eu estou fazendo.
E aí vem então o Mindfulness, trazendo brevemente o conceito. O Mindfulness, ele é um estado de atenção que nós temos diante do que estamos fazendo, tanto externamente quanto internamente. Então, como é que eu estou em relação ao meu padrão de pensamento, as minhas emoções? Eu desenvolvo uma consciência do que está acontecendo com uma atitude específica. Então, não é aquela atenção alerta onde eu estou com receio de perigos. É uma atenção gentil, onde eu noto, me percebo como eu estou, percebo o outro que está comigo. E a partir disso eu posso fazer escolhas mais conscientes de cuidado comigo e com o outro. Com muito mais qualidade, né? Sim, sim. Muito superior. E é, assim, curioso, ouvindo a Sara, a gente falando já, né, em saúde mental, já diretamente, né, com uma pessoa que está ali numa condição de algum agravamento. É muito curioso o dado da atenção, porque a gente sempre associa muito a atenção, quem não tem atenção são as pessoas do TDAH. E não é, praticamente todos os transtornos mentais têm rebaixamento praticamente todos não vou dizer isso, vou me corrigir, mas todos os principais transtornos têm rebaixamento de atenção. Os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, até o transtorno de estresse pós-traumático, são transtornos que rebaixam a atenção do indivíduo, rebaixam a concentração e rebaixam a própria percepção. Então, ouvindo a Sara, eu tive a sensação de que ela falou de um modo evidentemente mais amplo do que esta atenção prática de que eu estou falando no trabalho, mas de que provavelmente a contribuição que o mindfulness pode trazer, inclusive de melhorar essa habilidade, trazendo um pouco mais para a estabilidade esses rebaixamentos que a gente acaba tendo de atenção quando a gente já está com um pouco de rebaixamento na saúde mental. Ótimo. Há uma questão importante de detecção da falta de saúde mental, não apenas a percepção, como falou Sara, mas para intervenções, eu vou chamar exageradamente de formais. Eu estou me referindo às corporações públicas e privadas quando devem diagnosticar um trabalhador, um servidor, no caso das públicas, e nos processos judiciais, em que os juízes toda hora se dão abraços com doenças de saúde ligadas à saúde mental e precisam diagnosticá-las. Como a senhora disse que isto era muito mais do que ter uma doença, como fica o diagnóstico? Há uma cultura predominante na sociedade de que o diagnóstico é sempre médico. Aliás, eles próprios escreveram isso na lei dos médicos, né? O médico faz diagnóstico. Mas se não é uma doença, né? Ou se não é só uma doença, como deve ser esse diagnóstico para fora do processo, para as instituições, corporações e para o processo? Bom, os médicos não vão gostar muito de ouvir isso, mas eu acho, inclusive, que o diagnóstico não é uma exclusividade do médico. Eu acho que o psicólogo pode também fazer diagnóstico de acordo com a própria lei, não é? Pensando em hierarquia das leis. Mas, tirando essa discussão que é muito polêmica de lado, atualmente em saúde mental, todo diagnóstico deveria ser biopsicossocial, ao menos. Ou seja, ao mesmo tempo que o diagnóstico biológico, não é? O diagnóstico clínico médico, ele também merece passar pelo diagnóstico do psicólogo e também pelo diagnóstico do assistente social, que a gente chama de diagnóstico biopsicossocial, porque só assim você estará tratando da pessoa como um todo, não só na parte medicamentosa ou eventualmente hospitalar, mas também com um acompanhamento psicológico, né, um acompanhamento terapêutico e também com a inclusão desse indivíduo nos ambientes em que ele participa, na família, no trabalho, etc.
Portanto, hoje, diagnóstico em saúde mental deve ser biopsicossocial. A palavra, eu não sei distinguir, transtorno, síndrome e doença, são palavras diferentes para coisas diferentes? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, toda vez que você tem um conjunto de sinais e sintomas, você tem uma síndrome. Sinais é aquilo que eu vejo e sintomas aquilo que eu recebo, que eu ouço de você, né? Essa soma daquilo que eu, ao avaliar alguém, faria, né, sobre o que eu vejo, sobre o que a pessoa me conta, né, que é o que o médico faz, a gente chama de síndrome. Agora, na verdade, o transtorno ele estaria dentro da síndrome, né, porque o transtorno tem sinais e sintomas, assim como a doença tem sinais e sintomas. O que diferencia mesmo, que polariza, é síndrome, doença de transtorno, porque a gente fala em transtorno quando a gente não tem uma etiologia conhecida, quer dizer, a gente não sabe aquilo que causa realmente a doença. Ao passo que quando se fala em doença, eu já tenho a causa daquela condição, né? Então, assim, só para dar um exemplo bastante rápido, quando a gente fala, por exemplo, síndrome de Down, tem mais do que hoje o cromossomo 21, mas, por exemplo, a gente já sabia da questão do cromossomo 21. Como a gente sabe a fonte, então, doença, no caso a gente acaba falando síndrome, mas é uma doença. No caso, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que cerca de 90% da situação depende de uma condição genética, mas a gente não sabe quais os genes envolvidos. E, portanto, se fala em transtorno, porque a gente não sabe especificamente qual a origem. Excelente, muito obrigado. Essa intervenção, muitas vezes, significa isolar a pessoa sem saúde mental, por diversos motivos. Eu imagino, seja produtivo, do ponto de vista do gestor, porque alguém adoecido deve produzir menos. Outro, também deve existir por preconceito, porque esse tipo de doença, de falta de saúde mental, sofre bastante preconceito social ainda, não é? Se eu digo para o meu empregador, meu gestor, quebrei a perna, ele me diz, tomara que melhore. Se eu disser que estou deprimido, primeiro ele desconfia se eu, de fato, estou doente ou se estou escapando do trabalho. Do ponto de vista, então, melhor para a saúde das pessoas, afastar do trabalho? Porque no serviço público a gente tem o caminho da aposentadoria por invalidez, né? Com bastante clareza, a lei diz o afastamento de tanto tempo importa a abertura de um processo para aposentadoria. Essa é a melhor saída? Eu vou mais uma vez ancorar minha fala no aprendizado brilhante que eu tive a oportunidade de participar do curso, né, de Eliane. E dentre assim, vários aspectos que ela trouxe, eu queria chamar a atenção que, primeiro, assim, cabe ao gestor, e aqui eu vou colocar, né, na figura do gestor, e a gente pode ampliar essa reflexão, cabe ao gestor extrair as melhores qualidades, né, do servidor, do funcionário, extrair não no sentido de retirar, mas de perceber, de direcionar a atenção e de ser suporte, de dar condições, né, razoáveis, adequadas, para incluir essas pessoas, para oportunizar que elas possam, mais do que estarem ali, né, presentes, elas possam exercer aquilo que elas têm condição de exercer. Então, a meu ver, assim, particularmente, enquanto profissional de saúde voltado à saúde do trabalhador, eu não vejo, né, para mim essa resposta ela é muito clara, eu não vejo uma possibilidade de saúde no contexto de trabalho de saúde mental excluindo ou colocando de fora, por maior esforço que a gente precise contornar e criar enquanto instituição, enquanto sociedade, para que as pessoas estejam próximas, porque muitas vezes, quando elas se afastam, e isso é prolongado, o prejuízo é maior, e não é maior só para quem se afasta, é maior para quem fica também, porque a gente entende, e aí só brevemente, assim, na perspectiva de sofrimento, a gente coloca que é um sofrimento secundário que é colocado em cima daquele que é primário, então a gente aumenta o sofrimento que já está posto. Tem o sofrimento, né, do adoecimento ou do transtorno e tem um sofrimento secundário que é do estigma, que é da exclusão, que é do preconceito.
E o que mais, a meu ver, destaca, né, a nossa atenção é que aproximadamente 80% do sofrimento humano ele é secundário, ele não é primário. Ou seja, esse sofrimento que a gente pode fazer algo por, se a gente direcionar a nossa atenção de forma coletiva e de forma em rede colaborativa, a gente pode trazer muito mais alívio e produtividade, inclusive, do que se a gente excluir. Então, exatamente o contrário do que costuma ocorrer exatamente na realidade concreta. A gente pode dar exemplo mais concreto, Eliane, sobre a adaptação a que se refere Sara, no caso do TEA, uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, como a gente aprendeu hoje. Ela precisa de quê no ambiente de trabalho para que ela não seja afastada e aniquilada do trabalho? Eu primeiro quero dizer que concordo totalmente com a Sara, né? Eu acho que manter o trabalhador e tratá-lo, além de mais econômico, promove aquilo que a gente busca, que é o bem-estar, né? Tirá-lo da sociedade não vai gerar para a pessoa bem-estar, pelo contrário, concordo perfeitamente. E nos casos mais específicos do TEA, uma das maiores preocupações seria com a sensibilidade sensorial, né, da pessoa com TEA. Evitar que ela trabalhe em condições muito barulhentas, com luz muito forte, evitar, claro, todo ambiente de trabalho tem uma pressão, né, uma certa pressão que existe pelo próprio fato de ser um trabalho, mas evitar submeter a pessoa a uma pressão mais incisiva. Acho também que é bastante importante você criar alternativas para deixar que aquela pessoa possa, por exemplo, sair daquele ambiente para poder fazer a sua regulação emocional e depois voltar. Se ela percebe que aquele ambiente está sendo agressivo para ela, que ela tenha ali uma sala em que ela possa retomar a regulação emocional para voltar, né? Porque essas reações assim, exacerbadas do TEA, elas têm muito a ver com a falta de regulação emocional. Então, se a gente retoma, né, a gente faz atividades que colocam a pessoa em uma condição de estabilidade da regulação emocional, ela não vai tomar aquelas reações que são as que as pessoas se preocupam quando se fala em TEA, né? Então, acho que é bastante importante pensar em deixar a regulação emocional, inclusive não fazendo coisas surpreendentes, né? Pessoas com TEA gostam de ter uma rotina, gostam de ter de saber que as coisas... Previsibilidade, saber que as coisas têm, né, um trajeto para serem feitas, e você romper esse ciclo é muito difícil para um cérebro TEA. Há uma particularidade com o autista no modo de pensar que se projeta para o mundo da linguagem. Podemos falar um pouco disso, porque é uma informação interessante e pouco conhecida. Como pensa o autista e o que é que isso reflete na linguagem com que a gente deve lidar no ambiente do trabalho com pessoas TEA? Olha, tem um livro excelente, que nem é um livro científico, embora quem escreveu seja uma cientista, que é o da Temple Grandin, que fala o cérebro autista, que se chama o cérebro autista. É bem legal de ler para todo mundo que gosta do tema. E haveria 3 formas de pensar, né, o autista, mas a forma que parece mais predominante é a visual. Então, o autista, ele pensa muito como, vamos, né, fazer essa metáfora, como se fosse um cinema, né? Ele vai ouvindo e vai fazendo um encadeamento de cenas, né? Esse encadeamento de cenas
ele não necessariamente será o encadeamento que quem falou com ele pensou, não é? Porque o autista é extremamente literal. Então, até o exemplo que a doutora Temple dá no livro, ela fala, toda vez que alguém me fala alguma palavra que tem a ver com igreja, eu sempre lembro da mesma igreja da minha infância, quando eu tinha 4 anos, que tinha uma torrezinha branquinha, assim, e aí eu fico pensando na igreja, a pessoa continua a falar e eu tô lá na imagem ainda da igreja, né? Então, é bastante importante que, portanto, quando as pessoas conversem, né, com uma pessoa do transtorno do espectro do autismo, pense que ela tem muita imagem na cabeça, muita, não é? Mas que, ao mesmo tempo, essas imagens são também muito literais. Precisa, portanto, de uma linguagem muito cuidadosa para que ela seja ouvida pelo interlocutor autista. Não sei dizer se uma linguagem muito cuidadosa, mas uma linguagem, vamos dizer, treinada, seria o suficiente. Não é? Porque também, porque a gente está pensando em ambiente laboral. Não sei, o exercício talvez de uma linguagem muito cuidadosa, começar ali a ficar muito se preocupando com esse diálogo, pode gerar um pouco também, gera um outro desconforto, né? De estar uma coisa muito artificial. Mas um treinamento de saber que não é legal falar coisas literais, também a pessoa saber ouvir, que às vezes ela ouvirá umas respostas. Eu brinquei uma vez com a doutora Lorena, que ela falou, né? Eu falei para ela, né? Se você me convidar, por exemplo, para tomar um cafezinho, vamos ali tomar um café, né? Eu vou dizer, não, eu não tomo café, eu não vou entender que você pode tomar um chá. Eu posso tomar um chá, eu posso não tomar nada, eu posso ir conversar. Não, vamos tomar um café, ir lá para beber o café, né? Então, também tem que partir do outro, entender que às vezes as respostas, elas também são devolvidas por meio da literalidade. Agora, tem uma coisa que é legal de saber, que linguagem no autismo é a linguagem social, a linguagem da interação social. Não necessariamente o autista tem prejuízo na linguagem funcional. Então, você pode muito bem estar no espectro do autismo e fazer qualquer profissão com o uso da linguagem que exista. Até palestra. Até palestra. Pode fazer palestra, pode dar aula, pode ser juiz, pode ser político, pode ser o que quiser. Porque a linguagem funcional pode, eventualmente, estar em prejuízo, mas ela não é uma característica do autismo. A característica do autismo é a dificuldade da linguagem social. Muito obrigado. Sara, isso é uma revolução, parece. Como é que isso deve ser levado para as corporações? É uma mudança de cultura, é mais do que isso? Quem que tem que se convencer de que é diferente tratar a saúde mental do que a gente vem tratando? Eu penso, assim, me inspirando, né, no que a Eliane trouxe agora, que é extremamente necessário a gente pautar caminhos, principalmente gerando uma aproximação. Então, o que eu entendo a partir, né, da fala, do que ela traz, primeiro, eu preciso ter a disponibilidade de me aproximar e compreender quem é esse outro, né? O que ele tem, quem eu sou e como eu posso contribuir, para que a partir daí a gente possa escolher um caminho compartilhado. Acho que pensar em uma organização, instituição, seja ela pública ou privada, pensar em sociedade, não dá para a gente querer se enrijecer em um ponto de vista. A gente precisa entender que sempre comporta mais, né? E para isso a gente precisa de diálogo. E eu queria aproveitar e parabenizar essa iniciativa, porque isso aqui já fomenta, né, a perspectiva de reflexão e de sempre entender que... Teve uma vez que eu ouvi de uma pessoa que eu escutei, que eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, ninguém é só isso e ninguém é tudo isso. E eu levei isso comigo, porque de verdade, de fato, assim, às vezes a gente olha para uma pessoa e se for com um olhar do preconceito,
a gente coloca a pessoa no lugar de só isso, e ela não é só isso. Ou então, se a gente se deslumbra que uma pessoa é tudo isso, a gente fica também naquele ponto e deixa de perceber que tem aspectos que ela precisa melhorar, ela precisa se rever. Então, eu traria isso como um caminho, e aí queria trazer até o exemplo que a gente está num momento até histórico, acho que aqui institucionalmente, que fica como um exemplo para outras instituições, que é poder desenhar, né, protocolos que sejam acessíveis, que as pessoas possam se beneficiar. Então, a gente entender que quando a gente fala de saúde mental, existe uma perspectiva especializada de pessoas que podem precisar, mas é muito mais do que isso. E o que a gente está tentando construir institucionalmente aqui é juntando tanto a perspectiva do protocolo de Mindfulness quanto estratégias cognitivo-comportamentais. E tem um formato que é bem interessante, que é do professor Elismar, que eu trago, né, também aqui na experiência, que é trazer essas estratégias com a metáfora de um processo jurídico. E a gente entender que, muitas vezes, preconceitos que a gente tem sobre nós mesmos gera crenças enraizadas, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso pauta as nossas decisões de forma, muitas vezes, enviesadas. Então, é o desafio adorável, né, que eu estou atualmente, né, na instituição, me vendo assim pequena e com tanto o meu orientador quanto o meu co-orientador, né, o professor Marcelo e o professor Ismar, gigantes, e vocês também aqui, que estão abraçando essa causa para que a gente esteja juntos em um objetivo compartilhado, que é promover caminhos de saúde, né? Acho que para todos. Que seja assim. Ela disse de novo processo judicial. Vamos retomar esse assunto, porque há um problema quase insuperável quando a gente pensa em doença relativa à saúde mental e processo judicial. Os juízes encontram, em geral, nos pareceres dos peritos, tanto dele quanto das partes, que a doença é X, a pessoa está deprimida, e que isto é impossível de fixar o nexo de causalidade com o ambiente de trabalho. É impossível? Não, não é impossível. Todo transtorno mental, ele vai ter, sim, uma origem, né, genética, mas ele vai ter também a origem ambiental, todos eles. O que vai diferenciar um transtorno do outro em relação à genética e influência do ambiente é a carga, né? Então, há transtornos como, por exemplo, né, o autismo tem uma carga genética muito alta e uma carga ambiental muito baixinha. Praticamente a carga ambiental do autismo são só questões intrauterinas, né? O ambiente laboral não atua em nada. Mas nós temos transtornos como o transtorno depressivo e o transtorno ansioso que tem uma carga ambiental elevadíssima. Então, é claro que, como eu falei, se todo transtorno é genético e também ambiental, é claro que para o transtorno depressivo e para o transtorno ansioso, a pessoa também precisa ter a predisposição genética, uma predisposição psíquica. Porém, a carga genética num transtorno depressivo e em um transtorno ansioso, ela não é tão alta como o estressor ambiental. E aqui eu junto com um outro dado, que é o do altíssimo número que se tem das pesquisas científicas, tanto feitas dentro do próprio INSS, como as pesquisas das universidades em torno disso, no sentido de que no ambiente laboral só perde, o transtorno depressivo só perde, e em pouquíssimos números, não chega nem a ser um percentual, não atinge 1%, nem 0,1% do problema de coluna, dos males de coluna. Tanto as doenças de coluna como os episódios depressivos, eles aparecem mais ou menos a mesma quantidade nos afastamentos registrados no INSS. Portanto, se a gente somar, né, que há uma alta carga estressora e, por outro lado, um alto número de auxílios ou afastamentos
derivados, por exemplo, falei só do transtorno depressivo, que se somar com o ansioso, ultrapassa as doenças de coluna. Então, fica evidente que o ambiente laboral precisa ser reexaminado como com causa, com muito mais cuidado. Porque se houver qualquer elemento ali que demonstre que o ambiente seja estressor, o risco envolvido para a eclosão daquele transtorno mental é altíssimo ser relacionado com o ambiente laboral. Se eu passar no consultório da psicóloga Sara, ela, depois de me examinar longamente, fizeram um atestado que eu estou acometido de burnout. Isto basta num processo judicial para o juiz se convencer de que houve nexo de causalidade entre o fator estressor do ambiente de trabalho e o transtorno que eu estou sentindo? Para mim, sim. Ainda... Só porque é uma declaração da Sara, é isso? Só porque foi a Sara que fez. Para mim, sim. Eu me filio a esse entendimento, porque existem transtornos que eles só existem porque o estressor é o trabalho. Né? Entre esses transtornos está a síndrome de burnout, que vou me corrigir, ela ainda não é considerada transtorno, porque ela ainda não está no manual de psiquiatria. Ela é considerada uma síndrome ainda, seria um estresse, mas não um transtorno mental. Agora, feita só essa pequena correção, se chega no processo síndrome de burnout, é porque aquilo foi, a fonte daquilo é o trabalho. Se a fonte é o trabalho, eu acho que eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho nexo causal, porque eu tenho o problema, né? Eu tenho a pessoa que está ali adoecida, sem saúde, eu tenho a causa para isso, que é o trabalho, e, portanto, o nexo está configurado. E essa configuração no consultório é possível, Sara? O psicólogo consegue investigar isso com consistência, com pouca chance de errar? Nessa perspectiva, aí eu vou trazer também o que a Eliane trouxe sobre a questão do sintoma, né? Então, o sintoma, o psicólogo, ele parte muito da escuta e da veracidade do que está sendo posto. Então, quando a pessoa relata um sofrimento associado ao trabalho, enquanto psicóloga, seja na perspectiva clínica ou na perspectiva de saúde do trabalhador e na vivência no contexto de trabalho, eu entendo que na perspectiva dela, aquele sofrimento está associado sim ao trabalho, é isso que eu vou considerar. Claro que quando a gente faz uma avaliação, a gente sempre tenta que seja o mais ecológica possível. Então, se a gente tem acesso a familiares, a outras pessoas que possam contribuir com essa compreensão, é importante porque, aí trazendo uma perspectiva do que a gente traz da terapia cognitivo-comportamental, processual, é que quando a pessoa está em sofrimento, muitas vezes tem alguns vieses de interpretação que estão muito associados à carga de interpretação que ela dá àquele fenômeno, e aí é importante também a gente ter uma compreensão mais alargada. Mas, dito isso, tendo esse cuidado e essa atuação mais tanto na perspectiva multidisciplinar quanto do contexto, eu entendo que é um caminho possível, e inclusive não só possível, como é necessário para que as pessoas se sintam apoiadas, né, nesse... Excelente, muito obrigado. Uma palavra para a saúde mental. Bem-estar. Vale repetir? Bem-estar e persistência. Muito obrigado pela disponibilidade de ambas. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional da Bahia. Até o próximo episódio.